Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Os versículos 11 e 12. Tiago 4, 11 e 12. Quem achou, diga amém. Ainda tem alguém na misericórdia aí. A partir do versículo 11 diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Pai querido, nós te apresentamos o nosso coração diante desta palavra. Que possamos sair daqui dessa noite edificados com a mesma. Tua palavra que é viva e eficaz. Que ela encontre eficácia em nossa vida, em nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos lendo e meditando na carta de Tiago. Começamos desde o capítulo 1, chegamos ao capítulo 4, versículo 11 e 12, parte por parte. E Deus tem falado muito ao nosso coração. E essa noite, Deus ele traz... Nós estamos com o tema... Estão me julgando. Estão me julgando. Essa frase, ela é muito conhecida, não é verdade? A gente já ouviu muito. Vez por outra a gente está ouvindo essa frase, estão me julgando. Geralmente quem peca, quem faz algum erro, faz alguma traquinagem, e olha para as pessoas e já pensa assim, estão me julgando. Outros se afastam um pouco do evangelho, ou se desviam, e a primeira frase que Satanás coloca na mente deles é, estão me julgando. Ninguém pode falar nada, ninguém pode dizer nada, ninguém pode olhar para ele assim diferente, porque na mente da pessoa já está, estão me julgando. E quantas vezes já passou na minha cabeça e na sua? Já passou na minha, muitas vezes. Estão me julgando. Mas o que significa isso? O que significa esse julgamento? O que significa julgar? Julgar é um termo jurídico, significa a sentença de um juiz ou tribunal, decisão resultante de uma disputa judicial. É um termo judicial que Tiago está usando, um termo que é usado por juízes, é um termo que é julgado pela justiça, pelos tribunais. Tiago usa esse termo para trazer para dentro da igreja e falar algumas coisas que estavam acontecendo naquela igreja. Uma igreja que Tiago tem já dado muitos conselhos, não é verdade? Muitos conselhos, desde o primeiro capítulo, muitos conselhos foram dados para aquela igreja e atravessou os séculos, a palavra ela continua eterna, continua atual, não precisa ser atualizada, não é? Ela continua eterna e nós que precisamos nos atualizar na palavra. Nós que precisamos mudar. Os tempos mudam, a palavra é eterna. As pessoas mudam, Deus é imutável. Porque ele é imutável, a sua palavra também não pode mudar. É a palavra de um Deus imutável, de um Deus que não muda. Por isso ele traz mais alguns conselhos nessa noite, traz essa palavra a respeito de julgamento. O que significa julgar? Primeiro, fala mal
Fale todos. O que significa julgar? Falar mal das pessoas. Alguém aqui talvez já tenha, de repente, ouvido alguém falar mal de alguém. Eu sei que você nunca falou mal de alguém. Eu sei que isso nunca passou pela sua cabeça, mas de repente você ouviu alguém falando mal de outra pessoa. E falar mal das pessoas, isso é falar mal. Irmãos, ele começa, não falem mal uns dos outros. Ou seja, irmãos, no meio da comunidade, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Tiago não está falando para aquela pessoa que você conhece, que é fofoqueiro, que vive falando mal dos outros na sua rua, de repente, no bairro ou no trabalho. Não, ele está falando a respeito de falar mal uns dos outros dentro da igreja. Parece que Tiago está falando aqui para um povo tão perverso, tão difícil, porque, poxa, será que isso acontece na igreja? Olha, existia no tempo de Tiago. Às vezes a pessoa tem um pensamento muito romântico a respeito da igreja. Ele acha que ele entrando por aquela porta, aqui não existe pecado. Aqui não existe a língua comprida, aqui não existe a língua venenosa, aqui não existe a língua que é fogo. Graças a Deus que não tem. Mas, queridos, nós não podemos ter uma ideia romantizada a respeito da igreja. Porque a igreja é feita de pessoas que estão tentando acertar. Pessoas que estão se santificando dia após dia. Que não são perfeitas, que vão errar com você, que de repente vão te decepcionar algumas vezes. E Tiago está falando aqui para a igreja, para pessoas que falavam mal uns dos outros dentro da igreja. E ele está dizendo, essa palavrinha, ikatatalel, que é falar mal, degradar, difamar, dizer palavras duras contra os ausentes, os quais por si mesmo não podem defender-se. Essa palavra também, ela está no presente do grego, ou seja, Tiago está dizendo, parem de falar mal uns dos outros. Ele estava falando no modo presente, ou seja, estava acontecendo isso. Irmãos, vocês têm falado mal uns dos outros, mas agora, o meu conselho é que vocês parem de falar mal uns dos outros. Que vocês parem de falar pelas costas, na ausência do outro. Porque dificilmente alguém que fala mal, fala na frente. Fala sempre na ausência do outro. Quando o outro não tem condição de se defender, de se justificar. E isso é muito ruim. Fala mal amargamente contra a pessoa. Isto vai também de encontro ao ensino de Jesus Cristo. Jesus, ele tem o Sermão do Monte, aonde no versículo 7, ele vai falar do capítulo 7, versículo 1 ao 3, ele diz, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. Com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara a trave que está no seu próprio. Então Jesus, ele condena isso também, no que é considerado o maior sermão de todos os tempos, que é o Sermão do Monte. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. A forma como você julga o seu irmão, você também será julgado.
O peso que você usa com o outro será usado com você também. Ele diz, olha, você tem defeito. Quando você estiver perfeito, que você não tiver nenhum cisco no teu olho, ou seja, quando você tirar a trave que está no teu olho, olha o tamanho de uma trave, gente. Aí você pode sim tirar o cisco do olho do outro. Ou seja, o meu erro é maior do que o do meu irmão. No meu olho tem uma trave, no dele tem só um cisco. Mas a gente deixa de olhar os nossos erros, que são gigantescos, para olhar o mínimo que está na vida do irmão, e então começa a falar mal. Começa a emprestar a língua para Satanás, para poder degradar o outro, ferir o outro, e deixar o outro lá embaixo. Nós não podemos fazer isso. Tiago está dizendo, irmãos, parem. Nós fomos achados por Cristo. Nós nascemos de novo. Se antes nós tínhamos essa prática lá no mundo, com Cristo nós fomos renovados e agora nós não podemos mais usar esses artifícios, porque são artifícios da carne. Amém, queridos? Outra coisa, o que significa julgar também? Significa fazer juízo visando a disciplina restauradora. Porque existe um outro lado também do julgamento. Existem dois tipos de julgamento. O primeiro eu falei, que é não falar mal dos outros. Agora o segundo é fazer juízo, visando o quê? A restauração do irmão. Visando a disciplina espiritual. É muito importante compreender o contexto aqui para não corrermos o risco de generalizar o julgamento. A igreja é, sim, responsável pelo cuidado dos seus membros. Esse aqui é o outro tipo de julgamento. O primeiro tipo de julgamento é falar mal do outro, é criticar. Só que esse tipo de julgamento aqui precisa acontecer na igreja, que é chamado uma disciplina espiritual de correção. Quando alguém está em pecado, quando alguém está ferindo o corpo de Cristo, quando alguém não está caminhando segundo a palavra de Deus, será que a gente deve deixar correr tudo à solta? Não. A igreja precisa julgar com maturidade e trazer uma disciplina corretiva a esse irmão. É um tipo de julgamento não a partir da nossa crítica, mas a partir da palavra de Deus, para levar esse irmão a crescer em Cristo, a viver a vida cristã de forma sadia. Então esse tipo de julgamento, ele precisa acontecer. Você lembra da história de Paulo, que ele fala com os coríntios por carta, que tem um malfeitor no meio dos irmãos, que eles precisam fazer um verdadeiro julgamento a respeito daquele irmão, e ele termina dizendo assim, o capítulo 5 de Coríntios, o versículo 11 a 13, mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Isso aqui é um julgamento bíblico. Esse aqui é um julgamento a partir de purificar o corpo de Cristo, com a intenção de purificar a igreja, de manter a igreja santa, limpa e ativa para o ministério. Então ele diz, olha, nós precisamos julgar as nossas causas. O mundo Deus julga, mas nós precisamos julgar com maturidade as nossas ações.
Em outra parte, no capítulo 6, Paulo dando ensejo a esse assunto, ele vai falar a respeito quanto algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos. Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, porque constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem mesmo um sábio entre vocês que possa julgar entre os irmãos? Na igreja de Corinto estava tendo uma guerra. Um irmão levando o outro ao tribunal, denunciando o outro, levando o outro à delegacia. Ah, porque tu não me pagou, tu me pediu o cartão de crédito, mas você não me pagou, meu nome foi para o SPC, eu vou para a justiça, contextualizando, né? Você pediu dinheiro emprestado, você não me pagou, vou te levar na justiça. Paulo diz, irmãos, isso é uma vergonha para vocês. Vocês não sabem que vocês, a igreja de Cristo, vai julgar o mundo junto com ele? Vocês não sabem que a igreja de Deus vai julgar junto com ele os próprios anjos? Agora, será que não existe ninguém no meio de vocês sábio para julgar essa causa? Vocês precisam levar para a justiça comum, para ímpios, que não têm aceitação na igreja, julgar a causa de vocês. Ou seja, Paulo está dizendo que precisa haver julgamento no meio da igreja. Julgamento com maturidade, julgamento sábio. Amém, queridos? Então, existem esses dois tipos de julgamento. Um julgamento precisa acontecer na igreja. O outro é falar mal. E Tiago diz, olha, pode parar com esse tipo de julgamento. Esse tipo de julgamento não leva a lugar nenhum. Continuando, aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Quando julgamos, nós somos o quê? Contra a lei. Aquele primeiro tipo de julgamento, quando nós falamos mal uns dos outros, quando nós julgamos os irmãos, nesse sentido, nós estamos julgando e nós somos contra a própria lei. Julgar, que é falar mal dos outros, significa falar contra a própria lei. Por quê, queridos? Porque a Bíblia diz que a lei, ela está resumida em 2 mandamentos. Quais são eles? Isso é uma igreja que em um concílio sabe todas as perguntas, todas as respostas. E aqui não é diferente, não é? Então Jesus diz que toda a lei se resume nesses 2 mandamentos. E aqui Tiago está dizendo que se nós falarmos mal uns dos outros, nós estamos falando contra a lei de amar o próximo como a nós mesmos. Porque se nós falamos mal, nós estamos denunciando que nós não amamos. Quem ama não fala mal. Quem ama ajuda, cuida, corrige e traz para perto de Deus novamente. Quem ama não fica criticando o irmão que pecou. Ele não se associa com o pecado, mas também ele dá as mãos para tirar o irmão do buraco. Meu irmão, eu sei que você pecou. Eu sei que você errou. Mas esse não é o fim para você. Vamos voltar. Vamos voltar para Cristo, vamos voltar para a cruz, vamos voltar para o caminho estreito. É esse tipo de amor que a igreja precisa. A igreja não precisa de julgamento. Os irmãos não precisam desse tipo de julgamento.
As pessoas que estão fracas na fé, elas precisam de cuidado, de investimento, de estarmos perto delas, de reerguê-las. Amém, queridos? Por outro lado, talvez Tiago tinha em mente aquilo que diz em Levítico 19, a partir do versículo 14, que o Senhor diz: não amaldiçoei o surdo, nem ponha tropeço diante do cego, mas tema a Deus, eu sou o Senhor. Não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. Não ande com o mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Não procure a vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Amém? Não pequemos contra a lei. Não pequemos contra aquilo que Deus já instituiu, que é o amor, que é a nossa base, que a lei rege, a lei que rege a nossa vida, a lei do amor. O versículo 12, ele diz: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Quando julgamos, nós fazemos o quê? Nos colocamos no lugar de Deus. Porque somente Deus, ele tem o poder de julgar. Somente Ele. Ele é juiz. Ele é quem conhece a causa de cada um. É Ele que vai julgar a humanidade naquele último dia. E é Ele que é o juiz e o legislador. O que é o legislador? É aquele que fez as leis, não é? É aquele que é o nosso juiz, que julga também. Ele tanto faz a lei, quanto também ele julga a partir dessa lei. E se nós começarmos a julgarmos uns aos outros, falar mal uns dos outros, nós estamos nos colocando no lugar de Deus. Isso não é bom. Porque Deus, ele não cede o seu trono para ninguém. Ele não cede o seu lugar para ninguém. Nós somos observadores da lei. Todos nós. Ei, psiu. Oi, tudo bem aí? Todos nós estamos observando essa mesma lei. Todos nós estamos, queridos, pelo Espírito Santo, seguindo essa lei, observando essa lei, guardando essa lei, vivendo essa lei. Todos nós. Não existe aquele que diz assim: olha, eu já sei de tudo, eu já segui tudo, eu já cumpri tudo, agora eu vou me sentar no trono e vou julgar os irmãos que não estão conseguindo viver. Não. Todos nós estamos no mesmo barco, no mesmo caminho, apertado, estreito, difícil de caminhar, mas cabe todos aqueles que creem em Jesus e carregam a sua cruz. Então não existe aqui o bonzão, a boa zona. Não existe aqui o perfeito. Não existe aqui nessa comunidade aquele que não erra. E aquele que não erra, aquele que não peca, seja o primeiro a apedrejar. Todos nós, queridos, precisamos de misericórdia. O mundo já nos julga demais. Que a igreja não se julgue entre si. Não se critique entre si. Não fale mal uns dos outros. Que a igreja não se massacre, não se fira. Que a igreja se una com um só propósito. Que eu e você, meu irmão, nos unamos em um só propósito. De sermos a cada dia melhores. Amém?
Às vezes nós somos igual aqueles discípulos de Jesus. Jesus ia para Jerusalém, disse, olha, o meu tempo é chegado, eu tenho que ir para Jerusalém, porque lá eu vou ser crucificado. E a palavra diz que estava estampado no rosto de Jesus, que ele iria para lá. E ele manda alguns discípulos na frente, porque a viagem era longe, para que eles pudessem encontrar um local para eles pernoitarem. Os discípulos foram à frente e chegaram numa aldeia de Samaritano. E quando chegou lá, estava também expresso no rosto deles que eles iam para Jerusalém. E Jerusalém e Samaritano não é coisa boa, não se unem. Então eles não acharam lugar naquela aldeia. E aí, Lucas 9, 54 e 55 vai dizer a reação dos discípulos. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João, perguntaram, Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu. Não é assim que a gente tem vontade de fazer também, às vezes? Rapaz, está errando, não acerta, é teimoso demais, é isso, é aquilo. Senhor, queima. Às vezes dá vontade da gente fazer justiça com as próprias mãos, mas queridos, a nossa justiça, ela não faz jus à justiça de Deus. A justiça humana sempre vai ser falha. Sempre vai ter falha, e nós não podemos julgar a partir daquilo que a gente acha que é certo. Não, a régua é a Bíblia, é a palavra de Deus. E nós só podemos julgar a partir daquele julgamento, que é o segundo pontinho lá do primeiro. Amém? Outra coisa, Jesus, ele sabia que a sua igreja não seria perfeita aqui na terra. Ele conta uma parábola para os discípulos. Ele diz, olha, o reino de Deus é semelhante a um homem que plantou a sua vinha. Ele semeou boas sementes. Ele semeou naquela terra e foi para casa, foi dormir, foi descansar. Mas à noite, o inimigo daquele homem, ele veio e semeou semente má sobre aquele campo. E aí, quando começou a nascer as ervas, o trigo começou a nascer, nasceu e cresceu com ele também o joio. Estava no meio do trigo. Porque o inimigo ele semeou, é o inimigo que semeia o joio dentro da igreja. Jesus sempre soube, queridos, que sempre haverá o joio e o trigo no meio da igreja. Sempre vai haver filhos e bastardos. Sempre. Agora, não é a nossa função separar. Nessa parábola, finaliza dizendo assim, mas os servos, Mateus 13, 24 a 30, mas os servos lhe perguntaram, Senhor, quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu, não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntem primeiro o joio, amarre-o em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo em celeiro. No último dia, Jesus ele vai fazer essa distinção. Os anjos farão a colheita. Todos aqueles que são trigo, os anjos levarão. Mas aqueles que não são trigo, apenas parecem com trigo, eles serão amarrados e jogados no fogo. Esse fogo aqui é o fogo do inferno. A colheita para o celeiro é o céu. E está falando de dois tipos de pessoas dentro da igreja, os verdadeiros discípulos e os falsos discípulos. Ou os crentes que não são discípulos, os crentes falsos e os crentes verdadeiros. Agora, cabe a mim e a você dizer quem é salvo, quem não é? Sim. Cabe a mim ou a você dizer quem é discípulo, quem não é, quem vai para o céu e quem não vai? Não. Amigos, talvez o ladrão que está roubando hoje à noite se arrependa amanhã e vai para o céu.
E muitos que estão aqui há tantos anos terão uma surpresa no último dia. Porque nem tudo que parece trigo é trigo. Nem tudo que parece discípulo é discípulo. Mas não sou eu, não é você que vai dizer quem é quem. Isso cabe ao Senhor. Ele sabe aonde ele está morando, quem ele selou para o dia da redenção. Quando os anjos vierem, o que vai fazer a grande diferença não é quem guardar domingo ou sábado. Não é quem tem a marca da besta ou a marca de Cristo. Não. O que vai fazer a diferença são os selados pelo Espírito Santo da promessa. Esse é o selo de Cristo. Amém? Pastor, mas alguém que tiver a marca da besta e tiver o selo de Cristo, não pode. Quem tem o selo de Cristo, esse selo é eterno, ele não sai. Jamais. Pode colocar chip aonde quiser, mas o selo é espiritual. E a marca da besta não é simplesmente um chip, mas é uma mente, que é a mente do anticristo, que é a mente daquele que é todo contra as leis de Deus. A mente mundana, a mente da besta. Agora nós temos, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, porque temos o selo. Quando os anjos vierem sobre as nuvens com poder e grande glória, ele vai olhar assim a multidão, e aqueles que têm o selo, vai estar brilhando aqui, olha, e os anjos vão ver, e os anjos vão dizer, aquele é meu, aquele também é do Senhor, aquele também foi comprado, olha aquele outro, eita, olha na Igreja Batista Libertar e Fé em Deus, como tem muitos, vamos anjos, vamos lá, vamos fazer a colheita, porque são muitos, amém? Você tem que estar selado no último dia, e ele vai fazer essa separação. Hoje aqui, não falem mal uns dos outros, não julgue ninguém, vamos amar, vamos cuidar, se possível, vamos corrigir e ajudar o irmão a caminhar, amém? Que Deus em Cristo aplique essa palavra no meu e no seu coração. Vamos orar, baixe sua cabeça. Senhor, nos inclinamos diante do Senhor nessa noite, para reconhecer que não estamos no teu lugar de juiz. Nós não estamos aqui como legisladores, e nem como o juiz. Nós estamos aqui, Senhor, como pessoas que observamos a tua palavra, e cumprimos, desejamos cumprir todos os dias essa palavra. Nos ajude, Senhor, nesse processo de santificação, que às vezes é tão difícil. Nos ajude. Pai, guarda a nossa língua, mais uma vez nós te pedimos de falarmos mal uns dos outros. Pois o Senhor não nos autorizou a isso. E como diz o teu servo Tiago, parem de falar mal uns dos outros. Que essa consciência, Pai, nós estejamos todos os dias por onde nós formos. Em nome de Jesus, amém.